Olá pessoal, meu nome é Hélio Matos e essa é a quarta aula do curso de HTML da série Como Criar Seu Site Completo. Nessa aula nós vamos estar aprendendo o que são códigos hexadecimais e como utilizá-los. São códigos utilizados para a gente designar cores, para nós podermos designar cores, e também nós vamos estar aprendendo a colocar cores de fundo em uma página HTML e etc. Ou seja, trabalhar com os elementos utilizando cores com HTML. Na aula passada eu disse que queria ensinar códigos hexadecimais, porém para a aula não se tornar cansativa, muito grande, eu terminei não ensinando e deixei para essa aula aqui. Bem, então em primeiro lugar, abra o seu editor aí de códigos, aqui já está aberto, no caso Notepad++, e eu vou digitar aqui a estrutura básica do HTML, que vocês já devem ter decorado, porque já estamos na quarta aula, a estrutura básica para criarmos um arquivo em branco, uma página em branco, que vai ser a página utilizada nessa aula, a página de exemplo. Aqui o corpo do documento. E agora eu vou definir um título para essa página que vai ser Curso de HTML, aula 4. Vou salvar como arquivo tipo HTML. Em área de trabalho, curso de HTML, com o nome de cores.html. Certo, tendo esse arquivo aqui, nós vamos estar abrindo ele no navegador, já para a gente estar clicando em atualizar e vendo as modificações. Então vamos clicar em curso de HTML e sobre cores. Temos uma página em branco com o título Curso de HTML, aula 4, como colocamos aqui dentro do title, na estrutura básica. Agora, nós vamos pegar aquele texto da aula passada, da aula de formatação de texto, e colocar aqui como exemplo. Apenas como exemplo, no body. Esse texto aqui, vamos selecioná-lo. Inclusive a formatação dele. Copiar. Fechar esta aba e colar aqui. Ctrl+C e Ctrl+V no cores.html. Vamos salvar e atualizar o navegador. Vai aparecer o texto com a mesma formatação. Nós não selecionamos aqui o título, eu vou selecionar agora também, copiar e colar, e vamos salvar e atualizar a página novamente. Estamos aí com o texto. Bem, com esse texto aí apenas como exemplo, nós vamos estar vendo agora como colocar uma cor de fundo nessa página, qual cor você quiser, tanto com códigos hexadecimais, que eu já vou explicar agora o que é, assim como utilizando também as cores, o nome das cores em inglês. Os nomes das cores em inglês ou os códigos hexadecimais. Bem, pessoal, então códigos hexadecimais são códigos de 6 dígitos que representam uma cor. Cada código de 6 dígitos representa uma cor. Antes dos 6 dígitos, nós colocamos um jogo da velha, né? Ou aquele símbolo que é como se fosse um jogo da velha, e em seguida os 6 dígitos que representam determinada cor. Por exemplo, o jogo da velha mais aí 6 dígitos. Vou colocar aqui 0000000. Essa cor no caso é preto. Não tem como decorar todas as cores, porque são muitas cores, é uma variação de tons e etc, muito grande, mas as principais pelo menos acho que você pode decorar. E na internet tem tabelas aí, muitas tabelas de cores hexadecimais para você estar usando como referência na hora de colocar uma cor. Eu vou dar outro exemplo aqui de cor, por exemplo, FF0000, essa é a cor vermelha. Temos também a FFF000, que é amarelo, e etc. Assim funcionam os códigos hexadecimais. Então vamos aprender a como configurar uma cor de fundo para essa página utilizando os códigos hexadecimais.
O body, como eu disse, é onde é o código que representa aí a abertura do corpo do documento, ou seja, onde vai todo o conteúdo, onde o navegador vai interpretar e exibir ao usuário. Então, dentro do body, nós vamos colocar alguns parâmetros, no caso, bgcolor, ou seja, background color, cor de fundo. Então, bgcolor é igual, e entre aspas, nós colocamos aqui o código hexadecimal. Vamos ver um exemplo. Preto, né? 6 zeros. Vamos salvar e atualizar no navegador. E nós temos o fundo preto. Vamos usar outro como exemplo, vermelho. Salvar e atualizar novamente. E o fundo da página ficou vermelho. E eu vou colocar amarelo, vou deixar amarelo aí, para estar ficando como o fundo dessa página aí. Vou salvar como amarelo, que é FFF000. Salvar e atualizar. O fundo da página está amarelo. As cores, como colocar o color no parâmetro color dentro do font, eu já ensinei na aula passada, que é como a gente deixou o texto colorido. E não é igual ao bgcolor, é diferente. Bem, você também pode colocar as cores através de blue, red e etc. Ou seja, você pode colocar o nome das cores em inglês. Porém, os códigos hexadecimais têm muito mais flexibilidade, pois eles permitem que você utilize tons de cores diferentes, não apenas só as cores sólidas, como as cores padrões, como nós estamos acostumados a utilizar. Por exemplo, blue significa azul. Vamos salvar e atualizar. E vai ficar azul. Então, você pode usar tanto os nomes das cores em inglês como os códigos hexadecimais. Vamos voltar ao amarelo, salvar e atualizar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, uma tabela de códigos hexadecimais pega no Google. Então, abra aí o seu navegador, google.com.br. Vou digitar tabela de cores hexadecimais, HTML. Vou clicar aqui no primeiro link. E nós temos aqui uma tabela com o nome das cores. E aqui o fundo mostrando um exemplo da cor. E os códigos aqui hexadecimais. Tanto os códigos RGB como hexadecimal. Eu não vou explicar agora o código RGB. Isso é o mais importante, mais utilizado é o hexadecimal. Eu vou voltar a clicar na segunda para mostrar outro exemplo de sites aleatórios pegos no Google. E essa é outra tabela de códigos hexadecimais aqui com o nome das cores disponibilizados por muitos webmasters aí. Então você pode estar usando isso como referência. Então, o que nós vamos estar vendo agora, por último aqui da aula, é como adicionar imagens ao fundo da página. Não apenas cores, mas imagens. Eu vou pegar uma imagem do Google como exemplo, do Google Imagens, apenas para mostrar aí para vocês. google.com.br, imagens. Eu vou digitar aqui paisagens e vou selecionar alguma imagem, vou salvar essa primeira aqui. Notem a extensão dela, JPEG. Tem que estar salvo na mesma pasta, no caso, curso de HTML. Vou salvar com o nome de imagem. Salvar, vou fechar aqui. Vamos verificar se ela está salva lá mesmo, curso de HTML, imagem, vamos abrir. Então, ao invés daquele fundo amarelo, tem que ficar essa imagem aqui. Vamos ver como a gente faz isso. Ao invés do comando bgcolor, você vai usar o comando, o parâmetro background. Então, background é igual, e entre aspas, a localização da imagem. No caso, como está na mesma pasta, basta colocar o nome e a extensão. Então, no caso, a extensão é JPEG, JPG.
colocar o nome, imagem, seguido da extensão JPG, .jpg. Vamos salvar e atualizar a página. E ela está aí de fundo, a imagem foi colocada como imagem de fundo. Notem que ela começou a se repetir aqui. Isso aconteceu porque o tamanho dela não foi o suficiente para o tamanho aqui no caso da resolução desse computador. Então, como a tela é maior e ela não chega, ela não consegue atingir, ela começa a se repetir. Isso pode ser resolvido com CSS, mas eu não vou estar ensinando agora, porque nós vamos aprender isso na parte do curso de CSS. Bem, uma outra coisa que eu tenho que falar sobre posicionamento de imagem no fundo de uma página HTML é que, por exemplo, se eu criar uma página dentro da pasta curso de HTML, vou criar uma pasta, vou dar o nome de IMG para guardar todas as imagens e mover essa imagem até IMG e atualizar aqui a página, ela vai desaparecer, ela vai sumir. Por quê? Porque ele não acha mais ela, o caminho está errado. Então você tem que definir aqui no código, antes do nome dela, a localização. No caso, basta você colocar o nome da pasta que ela se encontra, IMG, no caso, IMG barra imagem.jpg. Vamos salvar e atualizar. E ela apareceu novamente. No caso, se estivesse, por exemplo, se tivesse a pasta aí, IMG, dentro da pasta curso de HTML, e dentro da pasta IMG tivesse uma pasta chamada IMG2, e aí nessa pasta IMG2 estivesse a imagem, você ia ter que escrever todo o caminho. Então, por exemplo, IMG barra IMG2 barra imagem.jpg. Então você tem que colocar o caminho. Se ela estiver na mesma pasta, basta colocar o nome. Bem, pessoal, é isso que nós vimos nesta aula. Na próxima aula nós vamos estar vendo aí mais alguns aspectos do HTML. Eu acho que esse curso vai ter no mínimo umas 10 aulas, ou pode ter mais, 12, talvez mais, para a gente conseguir ensinar aí todo o material de HTML. Em seguida vamos passar para o CSS e depois para o PHP. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou envie um e-mail para elinho.rodrigues@hotmail.com. Está aparecendo na sua tela para dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Então, até a próxima.